Boa noite, irmãos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nós viemos, acho que 2 anos atrás, não lembro há quanto tempo, mas viemos em um acampamento, né? Carnaval, eu acho, ano passado, 2023. Então, conhecemos vocês, foi algo tão bom para nós, né? Tempo incrível que tivemos ali, pudemos conhecer os irmãos e sempre nos encontrávamos lá nas reuniões do Ticum, nos encontros do Ticum, Joãozão com esse abraço e sorriso gostoso, o Regis, a mesma coisa, né? A diferença de tamanho, mas do mesmo jeito. E dizem que a felicidade de um baixinho é encontrar outro, né? Então, quando eu conheci o Regis, eu fiquei muito feliz. E é muito bom estar aqui com vocês. Ontem foi uma bênção. E uma bênção foi tão poderoso que nós vivemos ontem. Quem estava aqui ontem à noite? Amém. Os americanos, os irmãos americanos fazem assim, quem pode dar um testemunho, levante a mão, né? Então, levantam as mãos em sinal de testemunho daquilo que o Senhor fez. E hoje, nós estamos morando na cidade de Montemor, e para nós é Montemor e não Montemor, né? Mas para os nossos filhos já virou Montemor, né? Estevão chegou aqui muito pequenininho, tinha 2 anos, nós viemos de Recife e o Senhor, como Rebeca gosta de dizer, nos tirou de mão forte lá daquela cidade, sentimos muita falta da praia, de Porto de Galinhas, sentimos muita falta, e a primeira vez que fomos a uma praia aqui em São Paulo, passou quase 4 horas para chegar. E lá em Recife nós gastávamos 10 minutos. Mas quando estávamos descendo ali a serra, Zoe disse assim, papai, por favor, abaixa o vidro do carro, porque eu preciso sentir o cheiro da maresia. E estava frio, ventando muito, as crianças de casaco e brincando na beira da praia. Tanta saudade que nós estávamos do mar. É muito difícil mesmo para quem foi criado na beira do mar, né? Então, mas, no entanto, o Senhor tem ministrado profundamente o nosso coração aqui no estado de São Paulo. Nunca imaginaríamos que Deus nos traria para o estado de São Paulo. Nunca. Nós achávamos que iríamos trabalhar no sertão do Nordeste ou na América Latina. A Rebeca foi missionária durante muito tempo na Colômbia, no Equador, e achávamos que Deus iria nos levar para um lugar assim e uma missão transcultural, e realmente o Senhor nos trouxe para uma missão transcultural, porque o Brasil é tão grande e vivemos culturas tão diferentes. Falamos a mesma língua, temos um presidente igual, deputados, senadores, mas fomos impactados com a cultura totalmente diferente. Então, realmente, estamos fazendo missão transcultural. E eu acho que agora nós já estamos começando a nos adaptarmos, né, amor? No entanto, o frio é uma grande barreira para nós. Então, estamos muito felizes de estar fazendo um pouco mais de calor esses dias aqui em Bragança.
Se vocês olharem para o nosso carro, vocês vão ver a quantidade de edredões e de cobertores que nós trouxemos para Bragança Paulista, com medo do frio. Mas, sem mais delongas, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 6. Amém? Diz o seguinte: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós oramos nessa noite para que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que não seja eu falando, mas que o Senhor possa usar a minha voz para ministrar o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Então, se nós pudéssemos dar um título ou um tema para essa palavra de hoje, seria Vencendo a Ansiedade com Shalom. A paz que excede a todo entendimento. Ansiedade é um mal deste século. Não há em nenhuma outra geração mais crises de ansiedade como a nossa geração. O Brasil, se eu não me engano, está em primeiro ou segundo lugar, segundo o Ministério da Saúde, no mundo, de pessoas que estão com crise de ansiedade. É um mal que nós precisamos encarar de frente. E a ansiedade, ela não é um privilégio ou coisas de jovens, ou algo que acontece apenas com homens e mulheres de meia idade. A ansiedade tem batido a porta de todas as camadas sociais, de todos os poderes econômicos e de todas as gerações, de todas as idades. Quando a ansiedade bate a porta, ela é como um ladrão que tira o nosso sono, que tira a nossa paz. Quantos de nós já perderam o sono porque estava ansioso? Eu mesmo, inúmeras vezes. Talvez você nunca tenha sofrido isso. Talvez você nunca tenha perdido o sono por estar preocupado demais. Mas a ansiedade, ela não só tira o nosso sono, como ela tira também a nossa paz. E ela tira o nosso foco e a nossa confiança de Deus. Nós vivemos dias difíceis, contas para pagar, incertezas para o futuro,
doenças, pressões familiares. Em meio a tudo isso, nós podemos ouvir a voz e a palavra do Senhor dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. É o que nós acabamos de ler. E na versão que eu estou lendo, diz: por motivo algum. Claro e evidente que eu não estou falando da ansiedade crônica, especificamente. Aquela em que se tornou uma doença, e que é necessário muitas vezes tomar remédios para controlar essa ansiedade. Mas eu estou falando sobre a preocupação de coisas que ainda não aconteceram. É o emprego que ainda não chegou, é a escola das crianças que não há definição, é o filho que continua nas drogas, é a conta para se pagar. Paulo, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso, sem liberdade, sem garantias, e mesmo assim ele falava sobre paz. Como ter paz em meio a todas essas circunstâncias da vida? O que foi que Paulo descobriu que nós ainda não descobrimos? Deus tem uma paz, e essa paz não é a paz que o mundo oferece, é uma paz sobrenatural. E nós podemos entender de que muitas vezes na Bíblia nós temos conselhos. Outras vezes nós temos mandamentos. E Paulo é muito taxativo quando ele diz: não andeis. Ele não fala: olha, por favor, se você puder, ou é melhor que você não ande ansioso. Mas ele é muito imperativo. Não andeis ansiosos. Não é uma sugestão, é uma ordem. Ele está dizendo: não seja escravizado pela preocupação. A ansiedade é uma palavra grega que ela vem na verdade de uma palavra grega que quer dizer dividido, fragmentado, distraído. A ansiedade, ela divide o coração humano entre fé e medo. Quando andamos ansiosos, andamos com medo. Medo. E é interessante que nós, quando chegamos em Montemor em 2021, as crianças não foram para a escola porque ainda estavam naquele período em que estava online, né? Vocês lembram disso? Faz tão pouco tempo, mas às vezes a gente esqueceu que passamos por isso. E em 2022, nós fomos matricular as crianças e Rebeca disse assim: eu vou fazer homeschooling. E ela começou a ensinar as crianças, e lá em Montemor, muitas famílias fazem homeschool, e elas são homeschooling, e Rebeca começou a conversar com algumas mães, alguns pais, disse: vou fazer homeschool. E eu lembro que uma vez ela estava ensinando a Zoe, e Zoe não estava
entendendo muito bem, e ela estava dizendo, você não está vendo que isso aqui é um A? Eu disse, meu amor, você está querendo fazer homeschooling porque é o melhor para os nossos filhos ou porque você acredita que nós não podemos pagar? Ela disse, porque nós não podemos pagar. E eu falei para ela, você vai ver que Deus vai fazer algo. E eu não conhecia, Montemor só tinha 2 escolas particulares na cidade, e hoje tem algumas outras, e nós não queríamos colocar em escola pública, que aqui vocês têm escolas públicas maravilhosas, mas lá no Nordeste eu nem posso falar muito como são as escolas públicas, porque estão gravando aí. Se não estivesse gravando, eu ia falar para vocês. Então, quem é da área da educação sabe. E nós não queríamos, porque tudo aquilo que nós pensávamos sobre escolas públicas era o que a gente tinha lá na referência em Pernambuco. E nós começamos a procurar pessoas, aliás, escolas, e achamos uma escola em uma cidade próximo, e Deus de repente levantou uma senhorinha lá de Recife, 90 anos, e ela disse, olha, eu quero contribuir com a escola de Zoe, e ela começou a pagar a escola, e nós fomos matricular, e quando fomos matricular, a minha sogra disse, Estevão não vai para a escola, e ela disse, eu vou orar, e daí ela liga de volta, e disse, eu vou pagar metade, e não sei como conseguimos pagar a outra metade, e chegou no final do ano, e próximo do final do ano, e não ia renovar, a irmã não ia poder pagar o próximo ano, minha sogra também já tinha dito que não ia pagar o próximo ano, nós fizemos um processo seletivo e ganhamos a Bolsa das Crianças. E aí, em 2022, eles estudaram, 2023 eles estudaram com a Bolsa, 2024 eles estudaram com a Bolsa, 2025 eles têm Bolsa, e então chegou o novo processo para 2026. E quando chega o novo processo para 2026, acontece algo, Rebeca tem um CNPJ, um MEI, e nós achávamos que esse MEI estava inativo, uma pessoa mexeu no MEI, ativou o MEI novamente, e nós não pagávamos, e a Receita Federal deu upgrade no MEI para simples, e depois um outro upgrade e a Rebeca se tornou uma empresária. Só com dívidas. E quando nós fomos ver a dívida impagável, porque não sabíamos que isso estava acontecendo. E o processo da Bolsa estava indo para a água abaixo. Porque a Receita Federal estava dizendo que nós tínhamos uma coisa que nós nunca usamos. Estava não. Está. E o nosso coração começou a se abater e dizer, vamos perder. Como será a educação dos nossos filhos? Vamos perder. Mas a palavra do Senhor diz, não andeis ansiosos por motivo algum, nem mesmo diante da iminência de perder a bolsa da escola dos seus filhos. Nem mesmo diante da possibilidade da morte, nem mesmo diante da possibilidade de tudo estar dando errado. E quanto mais a gente mexe no problema, mais problema aparece. Nós não sabemos qual será o resultado disso.
Nós não sabemos se as crianças terão bolsa ano que vem. Mas nós temos uma palavra. Não andeis ansiosos. É um mandamento. A ansiedade divide o nosso coração entre fé e medo. Jesus, em Mateus 6,34, ele nos dá uma palavra poderosa. Você pode abrir a sua Bíblia? Mateus 6. Nós podemos ler aqui para ficar bem mais rápido. Diz o seguinte: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz para si. Em outra versão diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Se é uma coisa que nós não podemos controlar, é o amanhã. Nós não podemos controlar nem mesmo o que vai acontecer daqui a 1 hora. Mesmo os homens mais cautelosos deste mundo, os que podem fazer previsões econômicas sobre o Brasil e sobre as nações, eles não podem controlar o dia de amanhã. No versículo 27, vamos ler a partir do versículo 25, Mateus 6, 25. Diz o seguinte: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Nós moramos numa casinha simples, mas que tem muitas árvores frutíferas. Eu tenho o privilégio de ter um limoeiro de limão siciliano na minha casa. Laranja, champanhe, maracujá doce. E o nosso vizinho, ele tem aquela frutinha, como é o nome, Rebeca? Pretinha pequenininha, jabuticaba. É porque pro lado do Recife não tem muita jabuticaba, né? Muito pro lado de cá. E todos os dias, perto da viração do dia, entre 5 e 6 horas da tarde, um casal de maritacas, é maritacas que chama, vem gritando até o muro da minha casa para comer as frutas. Todos os dias. Eles não plantaram. Eles não semearam. Eles não cuidaram. Mas o Senhor as alimenta. E o próprio Jesus, ele faz uma pergunta que é uma pergunta eterna, não foi feita apenas para os seus discípulos. Ele faz uma pergunta para nós nessa noite.
Não é você, Regis, muito mais valioso do que uma maritaca? Não é você, Estevão e Zoe, muito mais valiosos do que uma maritaca? Não é você mais valioso do que uma ave no céu? A ansiedade é como correr uma esteira. Você corre quilômetros, mas não sai do lugar. Você se esforça, fica cansado e diz: corri 10 quilômetros hoje. Sai exausto, mas no mesmo lugar. Não houve produção, não houve movimento. Deus não quer que nós vivamos manipulados, dominados pela ansiedade. Ele nos dá alternativas para que não vivamos assim. Vamos para elas? Voltemos para Filipenses. Ainda no versículo 6, diz o seguinte: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário. E Paulo, ele vai falar como é esse contrário. Ele vai nos dar um caminho proposto para que nós trilhemos. Ele diz: sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Então, o primeiro caminho é o caminho da oração. Anote aí, se você estiver anotando, abra a Bíblia, 1 Pedro 5, 7. Se você não trouxe Bíblia, a gente acompanha aqui. Diz o seguinte: lançando sobre ele, você pode colocar no 6, minha irmã? Vamos ver no 6. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Como nós lançamos sobre ele a nossa ansiedade? Orando, falando, dizendo. Deus nos deu uma alternativa ao medo de não vivermos aquilo que achamos que íamos viver, mas que não estamos vivendo, e que achamos que vamos viver, mas que nunca viveremos. Isso é ansiedade. E uma dessas alternativas é lançando sobre ele. Ah, Senhor, eu não sei o que vamos comer amanhã. Ah, Senhor, eu não sei o que vamos viver. Ah, Senhor, qual a faculdade que eu farei? Qual a pessoa que eu vou casar? Como eu vou pagar o aluguel? Lançando sobre ele. Ah, Senhor, como está perturbado o meu coração. Lançando sobre ele a oração. Paulo vai dizer: solicitações declaradas na presença de Deus. Temos colocado as nossas solicitações na presença de Deus. Sabe, é interessante, uma vez eu ouvi de uma pessoa dizer o seguinte: Deus me conhece, Ele sabe o que eu necessito, então eu não preciso dizer nada.
É verdade. Deus sabe tanto que nós necessitamos, que ainda antes que a palavra viesse à nossa boca, Ele já sabia o que Ele já sabe o que nós vamos dizer. No entanto, Ele simplesmente quer ouvir a voz, não apenas das nossas cordas vocais, mas a voz do nosso coração. Quando nós oramos, nós estamos dizendo: Senhor, eu não consigo na minha própria força. Eu sou fraco, pequeno, pobre, cego e nu, mas eu conheço um Deus todo-poderoso. A Bíblia conta nos evangelhos a história de um homem centurião, um soldado romano que cuidava de 100 homens, 100 outros soldados. E um dos textos, se eu não me engano, é o de Lucas. Ele pede para que os chefes da sinagoga intercedam por ele e pelo servo dele, a Jesus. E eles chegam a Jesus e dizem: olha, ele é tão bom conosco. Ele é merecedor do que o Senhor vá lá na casa dele. Porque ele construiu aqui, ele nos ajudou a construir essa sinagoga. E Jesus disse: tudo bem, vamos até lá. E no meio do caminho, quando Jesus está no meio do caminho, esse centurião cai em si e diz assim: opa, eu não sou digno que ele entre na minha casa. E ele vai, envia os seus amigos. Veja, antes ele envia os religiosos, aqueles que poderiam dar um jeitinho na situação. E às vezes o jeitinho na situação é alguém poderoso que você conhece. Um religioso, um político. Somos pessoas que gostam de darmos jeitinhos. Eu lembro que eu não queria ficar no quartel. E quando eu tinha 17, 18 anos, tinha um pastor na nossa congregação que ele era capitão do exército. E ele tinha servido no quartel que eu ia servir. E eu cheguei para ele e disse: por favor, me ajude, fale lá com o sargento para ele dar baixa, porque eu fico errando em todas as provas e mesmo assim eles vão me passando. E ele olhou para assim: se você está errando tudo e estão lhe passando, é porque Deus tem algo nisso. Ele falava bem, a voz bem grossa. E eu ia passando. Queria dar um jeitinho. E eu lembro que era na época de Fernando Henrique e ele decretou uma baixa. O Brasil estava numa crise financeira e as Forças Armadas estavam tomando muito dinheiro e o pessoal que passava um ano passou, inclusive, se eu não me engano, até hoje são 9 meses só, não é mais 12 anos, muita baixa, e aquela quantidade de soldados recrutas que tinham entrado também receberam. E eu tinha um sargento lá que sabia do meu trabalho missionário que a gente fazia no sertão. Ele disse: olha, você quer entrar? Eu vou colocar você. Eu disse: por favor. Eu estava na faculdade também, eu não queria servir. E quando eu vi aqueles rapazes que estavam no quartel para ganhar R$220, era o salário mínimo da época, e eles choravam, porque era a única coisa que eles iriam ter. E eu lamentei profundamente, porque eu não quis, por causa do meu egoísmo, alcançar o coração daqueles jovens. Não há nada que o Senhor não conheça. Por que andamos ansiosos? Mas Ele escolheu que nós falássemos para Ele, declarássemos
na presença dele por meio da oração. Uma outra coisa que o texto fala é a súplica. Súplica é um pedido fervoroso específico. Jeremias 33, versículo 3. Se você puder abrir e ler conosco, diz o seguinte: invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Sabe o que é súplica? É uma oração desesperada. Sabe o que é súplica? É aquela oração que Ana fez no pátio do tabernáculo, em que Penina zombava dela e dizia: olha a quantidade de filhos que eu dei ao nosso marido e você não tem nenhum. E ela foi e ia todos os anos até Siló para oferecer sacrifício junto com o seu esposo, e ela sofria. E quando ela estava ali orando, a Bíblia diz que ela apenas balbuciava. Eli passa por ela e diz assim: mulher, esta hora do dia, tu já estás embriagada. E ela diz: não diga isso, meu Senhor. O meu coração é que está angustiado. E ele diz: vai, que seja feita assim como a tua oração. E ali ela estava orando desesperadamente ao Senhor, dizendo: Senhor, se tu me deres um filho, eu te darei. Naquela época, a Bíblia diz que a palavra do Senhor era rara, e os filhos de Eli, eles tinham relacionamentos impuros com mulheres dentro do tabernáculo, e eles comiam da carne que deveria ser oferecida como sacrifício ao Senhor. Eles comiam impuramente. Deus estava desesperado, entre aspas, será que nós poderíamos dizer assim? Ana estava desesperada por um filho, e Deus desesperado por um profeta. Quando a nossa súplica desesperada, quando nós entramos em oração de forma desesperada, nós oramos aquilo que o céu pode estar orando. Então tenha cuidado. Por isso que quando o Senhor, Ele vai nos ensinar sobre a oração do Pai Nosso, Ele diz assim: que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já está sendo feita no céu. É a união da oração, daquilo que está acontecendo no céu, na terra. A súplica é esse clamor desesperado. E tem uma outra forma também que Paulo nos ensina. Além da oração, a súplica, e além de oração e súplica, ainda no versículo 6, no final do versículo 6 diz: com ações de graça. Se você puder, abra aí, por favor, 1 Tessalonicenses 5:18. Diz o seguinte: dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ah, Senhor, eu não sei se a circunstância vai mudar, mas eu conheço você, eu sei quem você é, por isso o meu coração está jubiloso.
Tem um hino antigo que diz assim: jubiloso cantarei regozijado. Quem tem menos de 50 anos não sabe o que isso significa. A alegria de entrar na presença de Deus com ações de graça. E é quase uma loucura, porque o que Paulo está dizendo é que estás ansioso, então ore, suplique e agradeça. Mas nós, no nosso pensamento grego, no nosso pensamento ocidental, nós agradecemos só depois que recebemos alguma coisa. E não falando, e eu não quero falar mal dos nossos irmãos, mas muitas vezes nós recebemos essa herança, fazemos uma promessa e depois que recebemos a graça, pagamos a promessa. O que Paulo está mostrando aqui é o contrário. Ah, Senhor, eu já te agradeço, porque a bolsa das crianças virá. Mas se ela não vier, o meu coração continuará sendo grato a você. Porque você é a razão de tudo. O meu coração não está naquilo que eu possa receber, em que uma circunstância mude, em que o câncer seja arrancado, em que o lúpus seja curado, em que o casamento seja restaurado. O meu coração está em que você foi morto no madeiro, derramou o seu sangue, desceu à sepultura, ao terceiro dia ressuscitou, e um dia, em breve, você voltará da mesma forma que você subiu aos céus. Nós te veremos. Aleluia. O que são o ouro e a prata? O que são os bens deste mundo? Diante da glória e da majestade do Deus Todo-Poderoso. Temos ouvido um evangelho falso dizendo: venha para a igreja, venha e entregue a sua vida a Jesus, que sua vida vai mudar. Sim, a sua vida vai mudar, mas você não vai ter um carro novo, você talvez não ganhe o dobro do que você ganha hoje, talvez você ganhe menos. Mas o seu coração será alcançado de uma alegria e de uma coisa que nenhuma satisfação, nenhum prazer nesse mundo é capaz de dar. Versículo 7. E a paz de Deus, oh Jesus, que ultrapassa a todo entendimento. Uma vez teve uma enchente no litoral de Pernambuco, e não sei, o litoral de Pernambuco e Alagoas, principalmente, Paraíba também, é um litoral em que é mar e manguezal.
O manguezal é uma vegetação que ela é na beira dos rios. É onde se pegam os caranguejos, gaiamuns, siris, onde os camarões nascem, cavalo marinho, e por ser uma área em que ninguém tem acesso, as pessoas que não têm dinheiro para pagar um aluguel, construir uma casa, elas constroem na beira dos manguezais casas de madeira que nós chamamos de palafitas. Elas enterram estacas nos manguezais até essas estacas de madeira ficarem firmes, fazem um tablado e a partir dali elas constroem. Algo muito parecido com o que os ribeirinhos lá no Amazonas fazem, apesar do solo ser diferente do solo dos manguezais. E teve uma cheia e inundou tudo, e nós, junto com a comunidade, fomos ajudar essas pessoas que perderam muita coisa, e de repente tinha um lugar que não dava para chegar a pé, e nós tivemos que pegar um barquinho, e tipo uma canoinha, couberam assim umas 5 pessoas, para poder chegar nessa outra parte da comunidade. E quando nós chegamos na casa de uma das primeiras casas, nós batemos e ouvimos uma voz de lá de dentro. Aleluia! E abriu a porta, e quando nós entramos naquela casa que estava tomada de lama, aquele homem que estava sozinho começou a glorificar ao Senhor. E ele começou a cantar hinos de louvor ao Senhor. E nós que tínhamos ido levar comida, roupa, esperança, começamos a sermos cheios da presença do Espírito Santo. E aquele homem cantava e adorava ao Senhor. E ele começou a dizer assim depois: a cheia levou a minha geladeira, levou o meu fogão, levou a minha cama e as minhas roupas, mas ela não pode levar a minha paz. Porque é uma paz que excede a todo entendimento. Nenhum homem pode dizer como é essa paz. Ninguém pode explicar como é essa paz. Só se pode viver, só se pode sentir. É a paz que excede a todo entendimento. Eu não posso dizer a você ou transferir para você como oração, nem você pode fazer nada por ninguém, porque essa paz vem de uma pessoa, e essa pessoa é além das nossas expectativas, a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento. A sua e a minha ansiedade tem um inimigo. A paz de Deus. Quantas pessoas dizem, eu preciso de paz? Nós não precisamos de paz. Nós precisamos da paz de Deus.
É por isso que o jargão evangélico, a paz do Senhor, não pode ser um jargão. Antes do culto começar, eu esqueci o nome dela. Valentina. Ela chegou para cada pessoa que ela via. E ela dizia assim, a paz. Cadê os pais de Valentina? Com certeza você é o pai. Engraçado que ela precisou levantar a mão para dizer que é a mãe, né? Ele nem precisa. Eu sei. E ela dizia, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Parecia que ela sabia o que eu ia pregar hoje, né? A paz, a paz, a paz. Porque quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo a paz de Deus, que ultrapassa o entendimento, seja com você. É por isso que o judeu dizia shalom. Porque shalom não é paz no sentido de ausência de guerras e de lutas. Shalom tem muita guerra, mas eu tenho paz. E essa paz, João 14, 27, diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Está aí? Deixe-vos a paz, a minha paz. Não vos la dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Isaías 26, 3 diz. Isaías 26, 3 diz o seguinte: ó Yahvé, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Essa paz, como diz a parte B do versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses, guardará o vosso coração e os vossos entendimentos. Salmo 121, versículos 5 e 7. Por favor, põe aí para a gente ler, para entender como essa paz vai guardar o nosso coração. Olha que lindo essa versão. O Eterno é o teu protetor diuturno. Como sombra que te guarda, ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele protegerá a tua vida. A paz de Deus é como um guarda, um soldado que protege as nossas emoções e pensamentos. E essa paz só é possível em Cristo Jesus. Lá no Nordeste, quando você entra no quartel, você arruma um canga. Não sei se existe essa linguagem aqui. Vocês sabem o que é um canga?
você já assistiu aquele filme Top Gun? Quem já assistiu o filme Top Gun? Vocês lembram? Ou os filmes de guerra americanos, em que eles geralmente andam com colar, não, uma corrente em que tem duas medalhinhas, e ali a medalhinha dele e a outra medalha com o nome do seu parceiro. O Kanga é esse parceiro. Na formação daquele filme 300, lembram do filme 300? Em que espartanos, e que eles se juntavam com os escudos. O Kanga é aquele que fica ao lado, que protege você e ataca. E o outro Kanga vai proteger você para poder atacar. E o outro, isso é o que significa o guarda, que nós lemos no Salmo 121, versículos 5 e 7. É como esse Kanga, esse guarda que está ao lado. A paz de Deus é este soldado que está ao lado, guardando você, colocando o seu escudo não para se proteger, mas para proteger o outro, para proteger você dos dardos inflamados do inimigo, que a ansiedade joga em nossos corações. A ansiedade, ela não precisa mais controlar a nossa vida. O caminho, ele é espiritual. Oração, súplica e gratidão. E a resposta de Deus nem sempre é mudando as circunstâncias, mas é trazendo paz profunda em meio a essas circunstâncias. Quantos precisam da paz de Deus que excede a todo entendimento? Você precisa nessa noite? Eu preciso da paz de Deus. Nós precisamos da paz de Deus mais do que as circunstâncias mudem. Se elas mudarem, será uma bênção. Mas se elas não mudarem, a paz reinará sobre nós. Amém? Feche seus